Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos abrindo a nossa Bíblia lá em Salmo 1. Salmo 1. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Amém. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Feche seus olhos, Senhor nosso Deus e Pai, Deus amado, Deus santo, Deus todo-poderoso. Em nome de Jesus, ó Deus amado, fala conosco mais uma vez, ó Pai querido. Nós já te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque tudo que vivemos até aqui, ó Deus amado, já valeu a pena, Senhor. Mas nós sabemos, ó Deus amado, que o Senhor ainda tem algo mais para nós, ó Deus amado. Por isso, em nome de Jesus, usa-me nessa noite, Senhor Deus amado, para entregar a Tua palavra viva e eficaz, ó Deus amado. Que essa semente lançada nessa noite encontre solos férteis, ó Deus amado. Corações abertos, preparados, ó Deus, para receber a Tua direção, a Tua semente tão poderosa, Pai querido. Fala conosco nessa noite, que essa semente possa germinar a 30, 60 e a 100 por um, ó Deus amado, para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Amém. Pode se assentar. Como eu falei hoje de manhã, esses dias eu tenho meditado em cima desses textos, mas nessa madrugada Deus falou muito ao meu coração e 3 textos Deus colocou no meu coração e eu vou compartilhar com os irmãos nessa noite. Amém? Mas antes de começar, como a Marisa já disse um pouco, quando a gente estava cantando esse hino, como ela disse, né? Fiz uma retrospectiva rapidinho assim da minha vida ali. Deus está cuidando de mim nos detalhes, Ele cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Você se sente especial para o Senhor? Nós precisamos nos sentir especiais, amém? Porque nós somos especiais para Deus. Esses dias eu estava pensando e falei, será que eu estou orgulhoso demais achar que eu sou especial assim? Mas a gente vai para a palavra de Deus, a gente lê um texto como esse que acabamos de ler, alguns outros que nós vamos, compartilhar nessa noite, e nós vemos quanto você é especial, amém? Você é muito especial para o Senhor e para nós, amém? Para nós como igreja, como família, nós somos muito especiais. Esse dia eu compartilhei no Tadel aqui, estou compartilhando com todo mundo. E eu queria cumprir de compartilhar com toda a igreja, os irmãos que estavam conosco em Piranga, no encontro. Tem uma irmãzinha lá que no final, ela mandou uma cartinha para nós, os encontreiros e todos que estavam lá, reunidos, né, França? Uma mulher muito simples, mas pensa numa mulher que está buscando a Deus, que só Deus é o socorro na vida dela nesse momento. E ela foi para esse encontro assim, muito abatida, mas Deus fez grandes coisas na vida dela lá. E no final ela deixou uma cartinha para nós, né? Foi maravilhoso, a gente ficou muito assim impactado com o que Deus falou para nós através dela. A cartinha dela está aqui, ó. Pois tem que arquivar aí na igreja. Ela diz assim: agradeço a Deus primeiramente pela oportunidade de estar mais uma vez no encontro com Ele. Que neste lugar, e com Ele aqui neste lugar, e a todos os pastores e pastoras que aqui estão, e a todos os irmãos que estão aqui, e que colaboraram para que eu também estivesse aqui. Que Deus abençoe a todos vocês, queridos irmãos. Abraço a todos. Deixo Marcos 3, 31, 35. Quando Jesus vai dizer, né, que todos nós somos irmãos. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quando a família dele estava ali para encontrar com ele. E no finalzinho ela escreveu assim: minha família, obrigado. E fez um coraçãozinho e escreveu lá dentro: Jesus. Amém? Nós somos a família dela, querido. Nós, a Comunidade Batista da Paz, nossos cristãos, nós fomos lá 15 pessoas daqui, mas é como se todos estivessem lá. Então essa cartinha é para você também, amém?
Eu sei que muita gente estava intercedendo, então eu fiz questão de trazer. Está aqui, depois se você quiser ler pessoalmente, fique à vontade. Essa mulher entende que nós somos a família dela, né, Deisler? Isso nos alegra muito, mas também nos chama para uma grande responsabilidade, né? Ela faz parte agora da nossa família, então nós precisamos de amá-la e cuidar bem dela. Esse texto, Salmo, se você está com ele aberto, né, eu vou só acompanhando aí, se você quiser seguir, diz assim: bem-aventurado o homem, mulher também, viu? Feliz o homem, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Feliz aquele que não busca conselhos nos ímpios, que não busca o seu discipulado no ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Não sei se você prestou atenção nesse texto, ele é uma progressão para o homem cair na perdição, pastora Adonai. A palavra de Deus vai dizer o que nós não devemos fazer para sermos abençoados nesse texto, amém? Quando nós aceitamos Jesus, nós entramos no caminho com Ele, amém? A nossa caminhada é com Jesus todos os dias. Quando a palavra está dizendo, não ande segundo o conselho dos ímpios, não ande, né? Não caminhe segundo os conselhos dos ímpios. Quem são os ímpios? Vocês poderiam rapidamente nos explicar quem são os ímpios? Ímpio não tem nada a ver com depravação moral. Tem muito ímpio aí que segue os princípios bíblicos, que são pessoas corretas, né? Que são pessoas que cuidam bem da sua família. Mas será que ele está preparado para te dar conselhos, para que você possa andar segundo esses conselhos? Jesus uma vez diz assim: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando o ímpio te dá um conselho, você tem que ficar atento. Ele não conhece as Escrituras, ele não conhece a palavra de Deus, e muitas vezes ele vai te dar um conselho baseado no que nós vivemos aí no mundo, amém? Esse texto nós precisamos entender. Então não ande segundo esses conselhos. Mas muitas vezes nós, o pessoal da igreja está cuidando bem de mim, não. Vou arrumar alguém para me ajudar. O pessoal da igreja não está me amando tanto assim, como eu disse dessa senhora lá. Vou buscar alguém para me dar uns conselhos aí. Talvez a pessoa vai dizer: sai dessa família aí. Deus tem outra família melhor para você aqui fora. Aí você entra nessa onda. E o texto vai dizendo: nem se detém no caminho dos pecadores. Aí agora você sai da caminhada com o Senhor, caminha na direção contrária e se detém, para no caminho dos pecadores. Agora nós paramos no caminho dos pecadores. Nós não, né? Nós não devemos parar no caminho dos pecadores. Por quê? Quem são os pecadores? São os que não vivem segundo os princípios de Deus, amém? Pecador, todos nós somos pecadores, nós erramos. Mas o pecador é aquele que tem prazer no pecado. Ele vive do pecado muitas vezes. E quando você se associar, quando você para, conselho do ímpio, agora eu paro um pouco com o pecador. Aí o que acontece? Eu acabo me assentando com os escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Desprezam a Deus e escarnecem da sua palavra conscientemente e deliberadamente. Esse é um caminho que, se nós não tomarmos cuidado, Satanás tenta nos roubar da presença do Senhor. E gradativamente nós chegamos à roda dos escarnecedores. E quando chegamos a essa roda, queridos, a coisa é terrível. Por isso Deus, a palavra de Deus, o salmista aqui está dizendo: feliz é o homem que não cai nessa cilada. Esse é feliz, ele não cai nessa cilada. E ele vai seguindo assim: antes tenho prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Andar segundo a palavra de Deus, querido, é bom demais. Eu lembro do meu passado e olho hoje a minha caminhada. Que coisa impressionante. Como eu era enganado. Eu falei aqui hoje de manhã, uma vez a gente estava em Belo Horizonte, sentado lá num bar, eu e um amigo meu, tomando umas tequilas. Depois nós íamos de carro para casa. Terrível. E a gente falava assim: maravilha, né? Bom demais ter mulher crente, é ou não é?
O crente é bom demais, cuida dos nossos meninos. Eles nunca vão sentar num boteco igual esse aqui, dirigir bêbado, igual nós vamos embora daqui a pouco. Faltou só nós falar assim, oh, glória a Deus, ter mulher crente. Né? Maravilha. Nós conversamos isso lá, querido, diante de Deus. Lá no boteco, pastora Donai, Belo Horizonte. Comida de boteco, Belo Horizonte, tem muito isso, né? Estávamos lá cegos, sentados lá, sossegados à roda dos escarnecedores. E graças a Deus ainda por cuidar da nossa família, tão bem como Ele sempre cuidou. Isso é terrível, estar sentado à roda dos escarnecedores. Mas Deus tem milagre para nós, amém? E tem para você também, amém? Nós não viemos aqui por nada. O tema dessa palavra nessa noite é eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir comigo? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? O Senhor nos trouxe aqui porque Ele quer que você saiba isso. Ele quer que eu e você, a nossa casa, sirvamos ao Senhor. Amém? Esse é o tema dessa palavra nessa noite. E o texto vai continuando assim. Pois será o homem, o bem-aventurado, que evita essas coisas que eu acabei de dizer, será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá seu fruto a seu tempo, e suas folhas não cairão, e tudo quando fizer, prosperará. Tudo que você fizer, segundo a palavra de Deus, tudo que Deus colocar nas suas mãos vai prosperar, amém? Lá em casa tinha uma horta, é muito fácil você entender isso. Antigamente a gente não regava as plantas assim, fazia um buraco no chão, o rego vinha, enchia, você pegava uma cuia e aguava as plantas. O que você plantava ali, os canteiros que eram próximos àquele tanquinho ali, eram as plantas mais preciosas que tinham. Você podia plantar para todo lado e você julgava, mas aquelas que estavam pertinho ali, elas tinham, né, água o tempo inteiro. Então, queridos, na caminhada com o Senhor, quando o homem ou a mulher, a vida dele na presença do Senhor é reta, ele caminha todos os dias, segundo a palavra do Senhor, ele não tem uma vida, né, um pouco ondulada assim, de altos e baixos. É como se ele tivesse plantado à beira do ribeiro. Mas ele vai falar, mas os ímpios não são assim, são como o moinho que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os pecadores não conseguem, não suportam estar na congregação dos justos. Eles não aguentam. Vocês são doidos demais. Uma proposta dessa, por que você não pega? Vai dar muito dinheiro. Todo mundo faz, por que você não pode fazer? Aproveita. Você fala, não faço não. E você continua com suas folhas verdes, amém? Mas não, vamos lá ganhar dinheiro então. Ganhar dinheiro, né? Ilegal, vamos lá. A gente sai da presença de Deus. Já não é mais a água, né, do Espírito Santo que está nos nutrindo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Queridos, não vos enganeis. Nós não podemos nos enganar. A palavra de Deus está lá em 1 Coríntios 15, 33. A pastora Donai até falou para mim um dia, que eu estava comentando um pouquinho isso com ele, ele falou assim, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações dessa roda dos escarnecedores, dos pecadores, dos ímpios, corrompem os seus bons costumes que você está aprendendo na palavra do Senhor. Eu posso, claro que eu posso. Eu trabalho no meio de ímpios, e tem muitos ímpios lá que são pessoas tremendas. As pessoas com quem eu já trabalhei me honraram muito na minha vida. Eu sou muito grato a eles. Mas eu sou doido para eles passar para a banda de cá, né? Eu oro a Deus, amo, cuido deles, compartilho, vivo com eles. Mas a palavra do Senhor tem que estar gravada no nosso coração, amém? Cuidado, você pode escutar e repreende, né? Esses dias aconteceu umas coisas aí na universidade terrível, mas deixa para lá. Quem ama a sua família mais do que a mim não é digno de mim, Deus falou. Hein, Augusto? Se eu amar minha família mais do que a Deus, eu não sou digno dele. Porque talvez a situação está feia. Eu estou no deserto, talvez alguns dias, nós passamos pelo deserto também. Estou no deserto e para levantar uma grana ou para resolver um problema, eu preciso sair da presença de Deus, né? Então as más conversações também corrompem. Eu estou aqui na frente. Quem ama a sua família mais do que a mim não é digno de mim.
Então eu começo, para resolver o problema da minha família, eu abro mão de Deus. E enganosamente eu acho que eu preciso deixar uma grande herança para eles. Alguém disse esses dias para nós, né? Que em nome de Jesus Ele vai deixar para os filhos dele a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, os princípios de Deus. A herança eles não precisam não. Eles vão correr atrás. E se sobrar alguma coisinha depois para eles, tá bom. Mas essa não é a nossa preocupação. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, o que Jesus falou? Eu confessarei diante do Pai. Nós precisamos de estar com isso gravado em nosso coração. Confessar ao Senhor todos os dias. Nós já confessamos para a nossa salvação, mas todos os dias nossa mente precisa de ser renovada. Todas as vezes nós temos que deixar claro para nós mesmos que a nossa caminhada é com o Senhor. Eu digo para você nessa noite, escolha Deus e tenha paz em sua casa, na sua família, na célula, no trabalho, em qualquer lugar, amém? Escolha Deus, porque Ele já te escolheu. Só que você precisa de... Talvez a gente está servindo a dois senhores. E nós precisamos de fincar nossas raízes aqui, à beira do ribeiro. Nós precisamos dessa decisão aí, é nossa. O Senhor já nos salvou, o sangue de Jesus Todo-Poderoso já nos remiu de todo o pecado. Josué 24, queria que você abrisse aí sua palavra. É o cara mais tremendo, Klinger, que disse essa palavra: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi ele. Não sei se os irmãos sabem, Josué viveu num tempo de guerra, discípulo de Moisés, e 24 anos antes dele dele falar sobre isso que nós vamos ler agora, dele dizer essas palavras aí, dele chamar o povo, Moisés já tinha convocado o povo à beira ali do Jordão, e ele fala para eles assim: olha só, agora nós vamos entrar na terra prometida. Vocês precisam escolher entre a bênção e a maldição. Vocês precisam escolher, porque vocês vão entrar. A bênção está aqui, ó. É só atravessar. A sua bênção já foi conquistada, querida, amém? Já foi conquistada por Jesus lá na cruz. Ele já conquistou. Mas você precisa de decidir, como Moisés disse, entre a bênção e a maldição. E Josué vai dizer assim: Josué atravessa o Jordão, ajuda todos a conquistar as terras, cada tribo tomou posse da sua terra. Mas chega um tempo, Fernanda, que ele fica em crise. Ele fala assim: esse povo vai avançar, Marcinho, ou vai se corromper? Ele fica preocupado. E ele faz igual o mestre dele ensinou, ele chama o povo de novo. Porque eles já sabiam que se nós escolhermos a maldição, nós vamos perecer, queridos. Como palha. Tudo que você fizer tem valor zero. Sua família, zero. Ele vai dizer assim: agora pois, 24:14. Agora pois, temei ao Senhor. Servi-o com sinceridade e com verdade, João. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir o Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué falou isso, querido. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Ele não falou assim: eu e minha casa vamos caminhar com o Senhor. Isso aí já é natural, a nossa caminhada com o Senhor. Deus sustentou ele o tempo inteiro. Todos os irmãos conhecem a palavra de Deus. Ele falava: nós vamos servir ao Senhor. Crente que serve, serve. Crente que não serve muitas vezes para o ministério. Ele fala: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Mas ele falou assim: escolhei hoje quem sirvais. Você já escolheu verdadeiramente no seu coração quem você vai servir? Ele estava falando aqui de Baal, de Astarote, deuses terríveis que esse povo servia. Oferecia até os filhos em sacrifício. Imagina o que eles não ofereciam. Josué está assim: eu e minha família, não. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós caminharemos com o Senhor. Ele olhava, como Marisa falou, nesses 10 anos da minha conversão,
Quantas coisas eu tenho aprendido com Deus, né, Reinaldinho? Quantas coisas nós temos passado com Deus, fáceis e difíceis, mas com Deus. Porque Ele é Deus, como diz na palavra, como diz na música. Depois que Josué chamou esse povo nessa conversa, infelizmente, queridos, eles escolheram não servir a Deus e servir aos outros deuses. A sedução era demais. A sedução ainda é demais nessa terra. É muita sedução. Por isso que eu estou falando. Por isso que a palavra de Deus diz que o caminho que leva ao Pai é estreito. Ele é estreito. E não é pouco estreito, não. Ele é muito estreito. Eu gosto de caminho estreito. Mais fácil de você caminhar. Você não erra fácil. Você não perde. Se perde fácil. O caminho largo é perigoso. Porque ele leva para a perdição. Nós já sabemos disso. 330 anos, mais ou menos, eles ficaram ali, numa estabilidade, né? Aí vieram os juízes, e foi terrível. E Deus depois levanta reis, levanta o rei Davi, levanta Salomão, homens que não cuidaram zero das suas famílias, e que também, homens de Deus, homens poderosos nessa terra, que fizeram grandes obras, mas não cuidaram bem da sua casa, não. Eu olho para Davi assim. Davi deixou que os amigos aconselhassem os filhos dele. Incesto dentro da casa dele. Do reino. Morte entre os filhos. Filho matando o outro. Cadê o pai? Cadê ele? Ele era rei, mas ele era pai, ué. Você é empresário, mas você é pai. Você trabalha no seu comércio, mas você é pai. Você é empregado de alguém, mas você é pai. Você é motorista da ambulância, mas você é pai também. Você é motorista da prefeitura, é pai. É mecânico, é pai. Eu sou cinegrafista, sou pastor, mas sou pai também. Tenho que fazer o meu papel. E nós sabemos que durante toda a história, alguns homens entendiam isso e serviam a Deus. 80 anos, 70 anos se passavam, o povo esquecia. Zona de conforto. Deixava tanta coisa para os filhos que eles até esqueciam de Deus. Nós não podemos esquecer, não. Na nossa caminhada é tão confortável estar com Deus, que se entrar na zona de conforto, Satanás tenta nos tragar. Por isso que nós precisamos renovar nossa mente todos os dias. E nós vamos ver, né? Deus dá dons, dá talentos para nós, na nossa caminhada. Mas nós temos que decidir entre o céu e o inferno aponta para cá, tá? O céu para cá. Né? Você está à direita, né? O céu está para cá. Entre a carne e o espírito, né? Milita contra a carne o tempo inteiro, porque a sedução do mundo é muito grande. E eu te pergunto, quais os pais aqui que fazem qualquer coisa para os seus filhos, verdadeiramente, levanta sua mão, deixa eu ver. Você faz qualquer coisa por eles. Olha que coisa impressionante. Nós fazemos qualquer coisa pelos nossos filhos. Deus fez, já fez, enviou Jesus, seu filho, para morrer por nós. Vocês já sabem dessa história. Coisa extraordinária. Mas eu também, quando eu estava lá na roda dos escarnecedores, eu fazia tudo para o Reinaldinho, para a Mariana e para a Bia. Já não fazia tudo para a Ada. Mas para eles eu fazia tudo. Até um certo ponto. Quando eu queria me esbanjar com meus futebol, com minhas bebidas, aí eu abria a mão deles, que não cuidava bem deles, não. Aí no dia que o Reinaldinho quebrou o braço, levou depressa para o hospital, aí eu estava lá, cuidar dele. Aí melhorou, deixa eles lá na caminhada. Ele, a Ada, né? A família dela caminhando com o Senhor, deixa eles quietos lá. E eu, olha que coisa do demônio, né? Mas eu achava que estava fazendo tudo para eles. Mas o principal eu não estava fazendo, que é servir a Deus junto com eles. Como sacerdote do lar, ensinando-os a caminhar com o Senhor, lutando pela minha família, protegendo a minha casa. Hoje, quando Mariana saiu para Belo Horizonte, que eu tenho uma menina que mora em Belo Horizonte. Hoje ela saiu, não sei se ela está na estrada, se ela já chegou. Não é fácil não, irmãos. Você vê seu filho pegando um carro assim, uma carona lá, e foi viajar. Você fica só pensando nas estradas, né? Até chegar em Belo Horizonte, essas estradas perigosas, né? Agora pensa, o filho pródigo pede tudo para o pai, fala, vamos embora, não vou voltar mais nunca.
Isso entristece demais o coração de Deus. Muitos irmãos, queridos, caminharam conosco aqui tanto tempo, né? Participaram de encontros, uma bênção conosco aqui. De repente, abandona o Senhor. Não sei porquê, né? Cada um enfrenta alguma situação e acha que essa é a melhor solução. Aí começa a buscar conselhos nos ímpios. Isso é terrível. E nós vemos que a humanidade, né, na era bíblica, no Velho Testamento, foi sempre assim, até que chegou um tempo que o povo, mais uma vez, cativos lá na Babilônia, 70 anos, João. Agora, todos são arrancados de Jerusalém, queimam tudo, quebram as muralhas, quebra o templo do Senhor. Toninho já esteve lá, né, em Jerusalém, deve ser muito bonito. Quebram tudo e levam aquelas famílias todas, por quê? Porque eles não vigiaram. Eles não cuidaram bem daqueles que o Senhor confiou a eles. Mas lá tinha um remanescente, amém? Tem sempre um remanescente. Aqui está o remanescente do Senhor nessa cidade. Eu creio. Eu profetizo isso sobre a sua vida, amém? A Bíblia tem uma história tremenda. Talvez você está pensando assim, como é que eu e minha casa serviremos ao Senhor se só eu estou aqui? E meus parentes estão todos aí perdidos ainda por esse mundo. Já viu a história de José? Uma família grande, que tinha promessa de Deus sobre eles, mas que não tinham nenhuma comunhão entre eles. E vendem José, né? Queriam matar seu irmão. Mas Deus já tinha um plano extraordinário. José só foi à frente, queridos. Talvez você está aqui pensando assim, mas você está indo à frente, amém? Deus está te enviando à frente, como José. José foi à frente. José foi à frente. E na hora certa, Deus trouxe todo mundo e proveu para todos. E se perdoaram, se amaram. Extraordinário. O povo foi cativo para a Babilônia. Só que 200 anos antes disso, profetas já tinham falado que eles iam, se ele não tomasse cuidado. Esses dias eu estava falando com o pastor Marcos. Ele falou assim, gente, nos Estados Unidos eles têm vivido coisas difíceis, não na igreja que ele está, mas no geral. Tempos terríveis. Coisas que hoje estão entrando dentro das igrejas brasileiras, lá já está 30 anos à frente. E você vai ver o estrago que foi feito na obra do Senhor. Concessões que foram feitas, né? Ouvir os ímpios aqui, caminhar, né? Roda dos escarnecedores. Concessões foram feitas, queridos, por não conhecer a palavra de Deus. E grandes estragos aconteceram lá. Se você diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós não podemos fazer concessões, amém? O que a palavra diz precisa de ser cumprido em nossa família. Muito bem, o povo é levado para a Babilônia, porque eu quero chegar lá no texto de Neemias. O povo é levado para a Babilônia e 70 anos depois, Deus mostra para Daniel que estava na hora do povo voltar. E que os profetas haviam profetizado anos, século antes. Ia acontecer que o rei Ciro seria um homem que ia ser usado por Deus para libertá-los do cativeiro. E nessa época que esse profeta levou essa profecia para o povo de Deus, Deus pergunta para Jeremias, o que vê? Lá no capítulo 24, ele fala, vejo 2 cestos de figos. Figos bons que não prestam para nada, nem para comer. E figos muito bons. Esses figos muito bons eram os remanescentes. Esse povo que estava voltando da Babilônia, que Deus preservou, que Deus já tinha dito, eu vou levá-los para a Babilônia para poupá-los. Porque o que aconteceu em Jerusalém foi algo terrível. E aquele povo amargou severamente. Mas agora eles voltam para reconstruir, né, para sua casa. Pensa você voltando para casa, Maurinho, e achar sua casa toda quebrada. Qual a primeira coisa que eles fizeram? Vem Zorobabel. Várias pessoas, eles vieram várias vezes, várias turmas vieram da Babilônia de volta para Jerusalém. Essa foi a primeira. Zorobabel, uma grande equipe, em torno de mais de 40 mil pessoas, voltam
primeira coisa que eles fizeram quando chegaram em Jerusalém, onde era o templo, eles levantaram um altar a Deus, amém? Eu te pergunto, como é que está o seu altar? Você tem levantado o seu altar ao Senhor, né? Você está com uma dificuldade? Qual a primeira coisa que nós fazemos? Oramos, clamamos a Deus. Eles fizeram tudo certinho, queridos. A primeira coisa que eles fizeram é isso. E começaram a lançar os fundamentos do templo do Senhor de novo. Vamos construir a casa de Deus. Aí lançaram os fundamentos. Enquanto eles estavam lá na Babilônia, Satanás estava nem aí. Mas agora que eles voltaram para reconstruir a obra que Deus tinha feito, a obra que era para eles, que representava a presença de Deus na vida deles. Agora eles voltam e Satanás se levanta contra eles. Quando você está firme com Jesus, querido, Satanás se levanta. Ele não quer que você caminhe, ele quer que você retorne. E nós vamos, se você, depois não vou ler esse texto, você pode acompanhar lá, que uns homens do inferno lá se levantam, né, contra eles, os reis, uma politicagem danada, e para aquela obra por anos. Parou a obra do Senhor, edificaram as suas casas, começaram a construir suas casas, mas deixaram a presença do Senhor, a casa de Deus, em ruínas. Quem é a casa de Deus aqui? Sou eu, você, ué. Nós vamos deixar ela em ruínas? Você vai deixar ela toda arrebentada? Casa de Deus, queridos, tinha brecha. A obra parou por, sei lá, décadas. Mas Deus tinha um propósito também. Aqueles figos bons, a eles aí. Chegou o tempo, né, da colheita dos figos bons. Vem a segunda turma com Esdras. Agora Esdras vem, Deus levanta esse escriba lá, esse homem de Deus, para restaurar o culto em Jerusalém, mas também para reconstruir o templo. E ele volta com uma grande equipe de novo, tudo milimetricamente conduzido por Deus. E Satanás levanta de novo, mas esse estava mais preparado. Esse não cedeu às tentações do diabo, amém? Você tem que ficar atento com isso, querido. Ele vem e reconstrói o templo, mas as muralhas ainda estavam derribadas. Pensa você na presença do Senhor, toda a vontade, sem sua armadura, sem a armadura de Deus. Vai tomar flechada de todo lado. Nós temos que estar revestidos com toda a armadura de Deus, para quando vier vestido de Satanás, você está protegido. Seu escudão da fé aqui, ó, armadura, né? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para você não cair nas ciladas de Satanás e começar a caminhar para as conversinhas que o mundo vai tentar te seduzir, roubar de você. O Esdras não cai nessa conversa. E ele prepara o templo para a habitação de Deus. E esse tópico que eu vou ler agora, que você podia abrir em Neemias, capítulo 4. Eu quero dizer para você que é tempo de fechar as brechas e reconstruir os muros na sua vida, amém? Amém, queridos? É tempo de fechar as brechas. Se tiver brecha, querido, Satanás entra, a seta passa. Pensa um escudo cheio de brecha aí, pastora Dona. Vem uma chuva de flechas de lá, você é todo crivado. É tempo de fechar as brechas e reconstruir os muros. Por volta de 446 a.C., Neemias volta para reconstruir o muro em Jerusalém agora. Deus também levanta ele. Que homem maravilhoso, poderoso, homem de Deus, corajoso. Neemias 4:2 diz assim: Neemias chega para reconstruir o muro agora, todo animado, chama todas as famílias, machos, vamos reconstruir o muro. Todo mundo, vamos lá. É igual chamar para a igreja. Vamos vir para a vigília sexta-feira, amém? Amém? Isso, eles fizeram assim, pastor Dona. Vamos reconstruir o muro, vamos lá. Vamos vir para a vigília sexta-feira, amém? Todo mundo falou com ele, vamos lá. Mas aqueles que estavam de fora, aqueles políticos, aqueles reis ali, aqueles homens guiados por outros deuses, né? Diziam assim: que fazem estes fracos judeus? Permite-lhes a isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas?
É como se alguém dissesse assim: esse povo vai reunir aqui sexta-feira para vigília. Você acha que vai acontecer alguma coisa? Vai nada, fogo de palha. É mais ou menos isso que eu estava falando. Você acha que eles vão dar conta de reconstruir um muro desse tamanho? O muro é cinza. Você acha que essas pedras vão deixar de ser cinza e virar pedra de novo? Você acha que essa pedra, né, esse coração duro, vai se tornar um coração de carne cheio do Espírito Santo? Vai nada. O mundo é isso aí que eles estão falando de mim e de você. Mas vai sim, em nome de Jesus, amém? Porque nós já somos assim. Nós já somos assim, nós vamos vir aqui orar na vigília e Deus grandes coisas vai fazer na sua vida, amém? Vai fazer, porque Jesus morreu naquela cruz por isso, sabe, queridos? Versículo 4, capítulo 4, versículo 14, na parte B. Agora o homem de Deus fala assim, na parte B, mais para o final, ele fala assim: não os temais, lembrai do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Peleja por ela, Márcio, pela Valentina, pelos irmãos, pela vossa casa. Neemias está assim: fica com medo deles não? Por que você está com medo deles? O nosso Deus é Deus grande, um Deus terrível, temível, um Deus todo-poderoso, que nenhuma seta dessa do inferno vai atrapalhar a obra do Senhor. Mas vieram, as lutas vieram os homens para cima deles. Como é que eles reconstruíram o templo? Querida, a arma na mão, e com a outra mão eles faziam as obras. Desde quando amanhecia até quando o sol se punha, eles estavam lá, trabalhando duro naquele muro, porque eles precisavam de fechar aquelas brechas, por onde Satanás estava enviando aquele povo lá. Você tem fechado essas brechas? Você tem fechado esse muro, essa greta, esse espaço todo que você tem dado? Muita gente chega para nós e chora, querendo, mas Deus não está me ajudando, né? Eu não estou conseguindo e tal. Mas a gente muitas vezes chama, vamos orar, vamos fechar essa brecha. Deixa de fazer isso, né? Vamos caminhar por aqui, porque é por isso que Jesus morreu. E todo tempo é tempo. Nós estamos nessa terra, ainda há tempo, amém? Para mim e para você. Mas muitas vezes nós ficamos com medo. Será? Querido, 52 dias o muro estava pronto, amém? 52 dias, um muro gigantesco, uma obra extraordinária. Cada família começou a reconstruir o muro que estava em frente à sua casa. Ele ia para o trabalho, pastor Adornai, cuidando da sua casa, da sua família, das mulheres, das crianças. Eles estão lá reconstruindo e com a espada na mão. Você está lá no seu trabalho, trabalhando lá. Muitas vezes vem alguém, chega e fala para você. Você está trabalhando, mas a espada está na mão, amém? A espada é a palavra de Deus, querida. Ela está gravada, né? Você conhece a palavra. Você não é enganado. Satanás não vem te enrolar, não vem te ludibriar. E você está lá trabalhando, mas pensando na sua casa. Você já falou, ele vai trabalhar, fica pensando na Rafaela, nos meninos, fazendo a obra lá, dando duro lá, mas pensando nelas, vigilante. Acompanhe aí de novo, Neemias 6, para a gente poder ir encerrando. Depois do grande milagre, 52 dias os muros foram reconstruídos. Deus honrou aquele povo. Eles foram corajosos e Deus honrou. Deus vai te honrar, amém? Não sei qual é a sua causa, mas Deus vai te honrar. Não tem como, é Deus grande, Deus poderoso, né? Nosso Pai querido, nós somos filhos. Pode voltar, o filho pródigo pode voltar. Volta para casa. Deu tudo de volta, pastora Adornai. Se você gastou tudo no mundo, não tem problema. Pode voltar para casa, que tem bênção para você ainda. Muitas bênçãos, igual para todos. Neemias 6, de 1 a 4, diz assim: sucedeu que eu ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos seus inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Agora, Jerusalém já tinha o templo, o culto restaurado, e agora tinha muro. Só faltavam as portas. Você acha que nós estamos
nós somos perfeitos nessa caminhada? Claro que não. A palavra de Deus diz que Jesus é o alicerce. E nós estamos edificando em cima desse alicerce. Enquanto nós estivermos na terra, nós vamos estar, né, participando desse, construindo a minha história, a história da Ada, do Reinaldinho, da minha família, junto com os irmãos, vendo a história de cada um, como comunidade Batista da Paz, como igreja mundial, sendo construída. As portas ainda. Então tinha lugar que eles tinham que ainda ser vigilantes. Por mais que você esteja assim, firme no Senhor, tem que vigiar, tem que ficar atento, tem que orar. Acompanhe aí. Sanbalat e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono. Agora, querido, que estava tudo pronto, aqueles homens que perseguiam eles, agora chama a França: vem congregar conosco. Vem aqui fora. Vem aqui fora congregar conosco. A roda aqui conosco, vem cá. Você acha que Neemias foi? Você acha que Neemias é bobo? Neemias sabe quem era o Deus dele. Acompanhe aí, ele vai dizer assim: porém tentavam fazer-me mal, e enviei-lhes mensageiro a dizer: faço uma grande obra. Quem é a sua grande obra? É a sua casa, é a sua família? Então, precisa lutar por ela, orar por ela, jejuar por ela, guerrear por ela se for preciso, brigar por ela, trabalhar por ela. Precisa. A nossa maior obra é a nossa família, a nossa casa e a nossa família que está aqui. Talvez você está pensando assim: mas minha família já foi tão destruída. Não tem problema. Vem para cá, igual José. José olhava para trás, não via mais ninguém, ele achava que estava sozinho. Daí a pouco estava todo mundo lá com ele, pastora Donai. Veio o pai, veio os irmãos, veio, todo mundo veio para cá, veio os agregados, todos vieram. A gente não sabe, mas Deus tem bênção para você, amém? Quando a gente entra no reino do Senhor, quando a gente aceita Jesus, a gente vive segundo a palavra dele. Ele nos traz para nos dar paz, alegria, felicidade. Por mais que tenhamos errado muito, mas ele traz, ele perdoa todo o passado. E nos dá uma nova chance, né? A gente construir uma nova história com ele. Isso é extraordinário. E um dia nós vamos morar na glória. Todo mundo vamos estar lá. Todos que estão em Cristo vão estar lá. Pai, mãe, amigos, irmãos. Em nome de Jesus, todos nós vamos estar lá um dia. Amém? É isso. É por isso que é no Senhor. Neemias falou assim: eu faço uma grande obra, pastor Davi. Quando essa mulher escreveu essa cartinha aqui, queridos, isso é uma grande obra. Se nós fomos em Piranga só por causa dela, já valeu a pena. 30 pessoas trabalharam, valeu a pena. Se for só por causa dela, já é uma grande obra que foi feita através dessa equipe que esteve lá. De modo que não poderei descer, ele manda dizer. Por que cessaria essa obra? Enquanto eu a deixasse, fosse ter convosco. E do mesmo modo enviar a mim 4 vezes, da mesma forma lhe respondi. Satanás não veio uma vez só, querido. Aqui diz 4 vezes, ele é insistente, ele não para. O tempo inteiro tentando te roubar da presença de Deus. Mas ele diz assim: e do mesmo modo enviaram-me 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Ele não foi. E se você continuar lendo o texto, Satanás arruma uma outra situação. Satanás agora suborna alguém que é chegado dele e começa a fazer algumas convites indecentes para ele, algumas orientações, né? Uns conselhos. Esconde lá na casa, dentro do templo ali. Esconde lá. Por que você não esconde lá? Vamos nós dois esconder lá? Porque senão eles vão nos matar. Neemias é sábio demais, querido. Você acha que ele sabia que ele não podia entrar lá. Ele não era o sacerdote para entrar lá. E ele sabia que se ele entrasse lá, tudo que ele fez diante do povo se perderia. Ele estava dando uma brecha diante de todos. O líder estava dando um péssimo testemunho diante de todos. Ele preferiu não entrar. Se eles vierem mesmo, nós estamos preparados. Nós temos o Deus Todo-Poderoso. Amém? É isso. É isso. Talvez no nosso meio algum dia tem algum problema entre alguma pessoa e outra. Pode ser, pode. Família não tem problema não. Família José não tinha problema não.
Nossa família é pequena, mas quem tem família grande, família com 10 irmãos, muitos irmãos, dá problema. A minha família do meu pai sempre deu problema por causa de herança, de terra, de não sei o quê. Você vai no cemitério, a grande maioria já está lá. E as terras estão lá no mesmo lugar, já são de outros donos. O povo fica aí nessa confusão, né, nessa briga, mata um, mata o outro, sei lá. E sério mesmo, esse dia eu estava no cemitério, estava vendo túmulo de um, túmulo de outro. Brigou com fulano, brigou. Estão lá. E a alma, está na glória. E isso que importa. É isso que Neemias sabia. Bem-aventurado aquele Salmo 128, para a gente finalizar, 2 textinhos aqui. Bem-aventurado, se você não quiser abrir, eu só vou ler para você. Presta atenção aí, Ado. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz é aquele, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e tudo irá bem. Amém? Você vai comer do trabalho das suas mãos, porque Deus vai te abençoar e te prosperar. Amém? É que o Homero falou aqui. Deus tem nos dado esse privilégio. Só que ele diz assim: a tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Por isso que eu falei com a Ada, né? A tua esposa será como uma videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da mesa. Oh, glória! Né? Os brotinhos ali da oliveira, seus filhos, a roda, nessa roda não, de cá, que a roda ali sai fora, né? A roda, essa roda aí está por fora, a roda com o Senhor na sua casa. Que maravilha! Essa semana a Mariana teve aí de férias, tem um mês que ela está aí. Eu estava conversando com o César esses dias e falando assim: meu Deus, minha filha está aqui um mês já, eu fiz as contas. Acho que eu não sentei com ela para almoçar, nem para jantar, nem um dia ainda. Estava chegando o dia dela ir embora. Aí meu sobrinho, né, Reinaldinho, formou esse final de semana. Aí nós fomos numa pizzaria com ele. Aí estávamos lá, eu, a minha família, a família do meu irmão, a minha mãe, todos nós estávamos lá, na minha casa, da minha mãe. Eu, meus 3 irmãos, meus filhos, os filhos deles, meu sobrinho, estávamos lá todos. Aí eu falei: agora eu posso pregar, sossegado, né? Porque se eu não tivesse sentado com ela, eu ia ficar: como é que eu vou falar isso para a igreja? Mas aí, logicamente, esse final de semana, esses 4 dias para trás, depois que nós viemos lá de Piranga, aí deu tempo, a gente sentou, desfrutar desses momentos preciosos, né? Videira frutífera está ali, os rebentos de oliveira está ali, a outra também estava aí. Uai, eu tenho que experimentar, curtir desse momento precioso. Talvez você está pensando assim: mas a minha situação está difícil, não está bem assim. A situação não está fácil. Jesus falou assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele falou, não interessa, se a situação está difícil, venham a mim. E eu vou te ajudar a resolver essa situação. Trazer paz no seu lar, na sua casa, né, no seu trabalho, onde for, na sua alma. Venham a mim. E só para finalizar o último, 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? O fundamento já está pronto, ninguém pode pôr outro. É sobre ele. No versículo 16, 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Ou você sabe disso? Quem sabe disso? Templo do Senhor, amém? Você é templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém? Ah, se alguém tocar no Filho de Deus. Eu brinquei aqui hoje de manhã. Eu sou de Pera do Anta. A nossa fama não é fama de gente brava. Fama de gente brava é de Araponga. Diz que os bravos de Pera do Anta é tudo para Araponga. Os medrosos de Araponga mudaram tudo para Pera do Anta. Mas eu fiquei pensando aqui, se alguém tocar no templo, tentar destruir o templo de Deus, Deus o destruirá.
Aí, pastor Davi, eu fiquei alegre, sou mais perigoso do que os de Araponga. E eu sou perigoso, olha. Pensa bem. Não, é verdade. É um perigo se alguém se levantar contra mim, olha. Ele está correndo um sério risco. E contra você também, amém? Por quê? Porque nós somos perigosos, né? Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E ele falou, se alguém tentar destruir o templo dele, ele o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Amém? Então, em cima, aqui, ninguém pode te destruir, porque você é santa. Amém? Então você e eu somos perigosos como o povo de Araponga. Amém? Amém. Brincadeira, né? Nós somos perigosos, nada, nós somos servos do Senhor. Ele nos ama tanto e ainda nos dá esse privilégio de saber que nós somos preciosos para Ele. Amém?